Olá pessoas, eu sou a Julie. Eu sou a Giovana. E eu sou o Gabriel. Hoje a gente vai conversar com vocês a respeito da matéria que saiu no Lab, Mulheres e Água, uma luta que movimenta gerações. Então, roda a vinheta. Então, a primeira pauta, foi uma sugestão da professora, muito interessante. A gente não é tão criativa assim, a pauta foi uma sugestão, realmente, não veio de dentro da gente. Então, ela propôs que nós escrevêssemos sobre a luta das mulheres, sobre a feminização dessa luta, que é exatamente em relação à água e tudo que provém dela, todas as informações que a gente pudesse coletar. E foi muito legal o processo, na verdade, né? A gente vai falar sobre esse processo, que foi uma aventura. A gente fez um levantamento de informações sobre o tema, foi no Google mesmo, assim, pesquisamos tudo que tinha a respeito da água, da luta das mulheres, e aí tinham várias informações da ONU, da Unicef. Por exemplo, acho que no primeiro parágrafo do nosso texto tem uma informação muito impactante, que é uma informação da Unicef, onde diz que mundialmente as mulheres gastam 200 milhões de horas coletando água. Todos os dias. Então, de início, assim, a gente já achou umas informações super... meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí começa o processo da escrita. Ela teve 3 ou 4 edições. Essa matéria teve 4 edições. Pesada. Ela foi escrita primeiro pela Gil, né? Isso, pela Fernanda. A gente escreveu, coletamos informações. A gente estava muito cru ainda, né? Não tinha muita coisa, na verdade, para escrever sobre. Era só aquilo que a gente deu o Google lá e escrevemos sobre. Aquelas informações básicas, enfim. E a matéria ficou, acho que deu uns 5 parágrafos. Só que ela foi para mão de outras pessoas. A gente resolveu visitar uma comunidade. Essa comunidade, a gente acabou encontrando muitas informações, mais tarde a gente vai conversar melhor sobre ela. E aí eu acabei incluindo muitas informações dessa comunidade dentro do texto. Aí depois que eu fiz o texto, eu mandei pro Gabriel. E o Gabriel editou as informações assim, umas informaçõezinhas, umas coisas que faltavam ali, uma pontuação e etc. Como é que foi, Gabriel? Acho que o interessante desse projeto específico é porque nós estamos trabalhando ele em uma versão impressa do Lab F5, vai sair no jornal, e também numa versão digital. Então a gente tem que tomar um cuidado e tem que pensar nisso todo o processo de produção, de que o nosso texto final ele vai ser acessível tanto para quem for ler ele na versão impressa, quanto para quem for ler ele no digital, pelo Lab F5. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado também da parte das edições, de pensar nas questões gráficas, nos bots, nas outras ferramentas que a gente vai usar para transformar nossa matéria em coisa mais interessante. Por isso que nós fomos fazer visitas, nós fomos gravar vídeos, nós fomos fazer outras entrevistas para fazer um produto que realmente passasse uma mensagem que identificasse com aquela pessoa que estivesse lendo. No impresso, o Gabriel fez um box. Inclusive, fale do processo do box, porque é muito interessante a informação do box no impresso. Pois é, o interessante foi que quando nós fizemos nossas primeiras reuniões de brainstorm, que a gente estava pensando o que nós vamos falar, o que é interessante com a abordagem que a gente vai ter, eu trouxe esse questionamento, né? Tipo, se a gente tem esse problema de gênero que alcança principalmente as mulheres que ficam em casa e acabam tendo que lidar com essa questão da falta d'água, com essa questão toda, isso talvez seja reflexo da falta das mulheres na administração dessas empresas, nas concessionárias, nas regulações do sistema de abastecimento hídrico. Então eu pensei, será que essas mulheres estão ocupando esses espaços? E aí a gente pensou, seria legal a gente trazer isso num box, de repente a gente fazer um espaço para ele dizer, olha, as mulheres não estão ocupando esses espaços, talvez se elas ocupassem esses espaços, a situação seria um pouco mais favorável. A gente foi atrás das empresas que estão aqui, aí tem a Manaus Ambiental, a Rio Negro Ambiental e a CSN. Além disso tem também a Arsan, na esfera pública tem a Arsan e tem o Sercom, que são esferas de regulação. E a pessoa criar essas 5 empresas, só tem apenas 4 mulheres que estão em cargos de direção, de decisão. E ao mesmo tempo que acontece a feminização da pobreza, né, e da luta da água, acontece o contrário em relação à privatização, né, da água. Acontece a desfeminização
da ocupação de cargos públicos por mulheres. Então, são dois extremos, assim, alarmantes que a gente, poxa, enquanto estão sendo atingidas em massa num ponto que é muito ruim, né, que é a falta d'água, ao mesmo tempo estão sendo desfavorecidas totalmente num âmbito muito mais importante, que é o olhar sobre essas pessoas. Então, é o que mais me choca. Isso é muito importante, porque se nós não estamos no poder, se nós não estamos alcançando esses cargos, quem é que vai falar por mim, que sou mulher? Agora é a parte da aventura, porque eu não sei se vocês já foram para uma comunidade, assim, o cara pegou o rio, primeiro que a gente já tava com medo de morrer, né? Ia ter até um videozinho por aí, talvez a gente consiga mostrar a Gabriela dizendo que tava com medo de morrer, se sentindo meio no Titanic, né, Gabriela? Essa aventura de hoje. Incrível, né? Porque ninguém aqui sabe nadar, tá todo mundo prestes a morrer. E a gente tá que nem o pessoal do Titanic aqui. Ricardo. Como é que foi isso? É muito interessante, né? Porque nós já tínhamos feito uma visita a uma comunidade com outro trabalho, em outro período, em outra questão, uma abordagem completamente diferente. Nós pensamos, vamos visitar uma comunidade aqui dos arredores de Manaus. E aí nós já tínhamos visitado antes, então nós vamos fazer o esquema que a gente já fez. Pegamos um barco, uma lanchazinha aqui da Marina do Davi, e pensamos, vamos para uma comunidade. A gente já foi nessa comunidade, então vamos no outro. Então a gente não conhecia, a gente foi meio que na Não, sorte. a gente foi assim, vai, mana. Segura na mão de Deus, com fé e vai. Porque assim, a gente não conhecia ninguém nessa comunidade. A gente só chegou lá e vamos conversar com a sabia que existia. pessoa. A gente viu assim, uma lista, essa e vamos. Não era pra te dizer isso. Realmente não foi pensada. Não foi. A gente chegou lá na Marina, a gente pensou, em qual que a gente vai? E eu queria muito ir numa que se chamava assim, Comunidade do Livramento. Já o Ricardo queria ir numa outra. Aí o Gabriel tu queria ir em outra. Eu queria ir numa comunidade chamada Agrovila só por causa do nome mesmo. Aí eu falei, não. Aí eu convenci o Ricardo a votar na minha, né? Que aqui democracia tem que votar. Aí o Ricardo, vamos por mim. Aí então tá, então vamos na do Livramento. Acabou que foi assim, ideal a comunidade que a gente escolheu. Chegando lá, a gente descobriu. Ideal não, né? Ideal porque a gente queria, pra denúncia que a gente queria fazer, né? Mas a situação é completamente dramática. Pelo amor de Deus. Era ideal porque a gente precisava desse relato, fazer essa denúncia, inclusive. Mas o que vocês queriam mesmo era tirar aquelas pessoas de lá e vamos ver. Sim, mano, pois é. Acabou que quando a gente chegou lá, a gente descobriu que fazia parte de uma reserva. Foi engraçado porque quando a gente desceu lá, a gente não desceu no porto, a gente desceu uma praiazinha, assim, o pessoal, essa comunidade é muito pequena, não tem nada aqui. Aí a gente foi subindo, aí a gente quando a gente percebeu, mano, uma pracinha. Aí a gente falou, tá, onde é que a gente vai agora? A gente andando, a gente encontrou uma senhora e falou assim, vocês são turistas? E a gente, não. Ela falou, vem cá, me dá um abraço. Aí eu fui falar com ela, ela começou a falar, e a gente começou a contar. Gente, essa mulher foi, é tipo, maravilhosa. A boa primeira vista, maravilhosa. Sabe? Ela me ligou, inclusive. Vocês não sabem, vou contar a história pra vocês. Opa. Essa foi a primeira personagem que a gente encontrou, foi a Al Casa. Na verdade, ela nos encontrou, né? Sim. Foi ela que chamou a gente. O nome dela é Ana Cara, uma indígena. E aí ela super empolgada, convidou a gente, vamos lá na minha casa. E a casa dela, assim, era meio distante, né, Gabriel? Sim. Tinha um morrinho, uma praia. Tinha uma praia, tinha uma ponte. Uma ponte, tinha uma ponte, eu queria até tirar foto dessa ponte. Gabriel não quis tirar foto comigo. Enfim. Aí a gente atravessou a ponte, a gente foi lá na casa dela maravilhosa, ela era indígena, incrível. Foi um encontro único, ela começou a falar da realidade dela e a gente pensou, poxa, é isso aqui. Ela começou a falar sobre a comunidade que não tinha água e que... Ela começou a apresentar realmente o drama que eles viviam lá, porque é uma desassistência total. A gente descobriu que a comunidade do Livramento é a única ali nos arredores, de toda aquela lista que a gente viu, a única que não tem poço tubular. Então, ela faz parte de uma reserva do Tupé, e mesmo assim ela não tem água. Não tem água, ela tipo, fica em volta, ela é tipo uma ilha, assim, em volta de água, mas ela não tem água para consumo. Então as pessoas lá têm que se virar de muitas formas e tinha muitas informações que a gente não colocou no texto. E depois a gente vai falar sobre isso, inclusive. A gente entrou em contato, inclusive, com a SEMAS para perguntar a respeito. Eles mandaram uma nota pra gente. Na verdade, eles disseram que não era a responsabilidade deles. Pois na nota da SEMAS, eles disseram que não é responsabilidade da SEMAS, apesar de ela administrar as reservas de desenvolvimento sustentável, fazer chegar água lá, mas que eles trabalhavam numa parceria com o consulado do Japão para
num projeto de levar água para essa região. Eles tinham um projeto de construir 4, conseguiram aprovação para 2 poços em 2 comunidades. Estão num processo para construir mais 2 e está na pauta deles a comunidade do Livramento, mas que ainda não tem nenhuma previsão. Gente, eu fiquei curiosa, somente... desculpa, eu não fui realmente, eu fiquei curiosa. Tu falaste que não tem, é a única comunidade que não tem poço. Isso, não Certo? tem. E como é que funciona isso, gente? Pois Pelo é. amor de Deus, me explica. O que acontece? Lá na comunidade, uma igreja adventista fizeram um poço. Só que essa comunidade ela é dividida em 4 distritos. E os distritos mais precários, eles ficam tipo num morro. E fica muito distante dos distritos centrais, que é justamente onde fica esse poço que essa igreja colocou. Então as pessoas ali da parte central da comunidade têm acesso a essa água, eles não pagam nada por ela, mas as pessoas que realmente precisam, que não tem como chegar lá ou que não tem poço em casa, não conseguem ter acesso a essa água. E acabam se virando do jeito que podem. Por exemplo, a dona Naká, ela construiu um poço na casa dela. Inclusive tem no texto sobre isso também. E aí todo dia ela faz coleta. Homem forte já, da terra, graças a Deus. lógico. Ele faz o exercício dele aqui de manhã, enchendo essa água para encher o camburão, né? Toda manhã você estila, dona Ana? É toda manhã. Toda manhã, né? É, porque eu uso para cozinha. Essa noite me acordei. Mas foi de graça o poço? Pois é, o poço custou R$800 e ela só conseguiu comprar porque o marido dela vendeu uma canoa. Isso há mais de 10 anos. Isso há muito tempo R$800 atrás. há muito tempo era um dinheiro. Hoje em dia ela acha inclusive que chega a 2. Pois é, a dona Naká inclusive disse na matéria que antes do poço ela costumava pegar água do rio mesmo, e ferver a água para tomar. Então é uma situação muito difícil que as mulheres passam lá. E é principalmente as mulheres, entendeu? Que são as mulheres que ficam em casa. Exatamente. Por que a gente fala, dá esse recorte de gênero? Por que a gente está falando das mulheres e a água? Por que não os seres humanos e a água? Já que essa falta da água afeta todos. Porque na verdade são as mulheres que mais sofrem com essa falta. São as mulheres que dão banho nos filhos, são as mulheres que têm que ir atrás de comer, são as mulheres que lavam a roupa. Os maridos, infelizmente, a gente ainda não tem uma divisão igual de tarefas domésticas. Os homens continuam não ajudando em casa, continuam fazendo aquele papel de provedor da família e não ajudam na criação dos filhos, não ajudam no desenvolvimento doméstico. Então as mulheres são as principais afetadas com essa falta de água. Agora eu queria passar para uma última pergunta. É uma pergunta assim, bem importante, eu acho que a gente acaba deixando de falar algumas coisas na matéria por conta do espaço. No impresso, por exemplo, tem um espaço limitado, a gente não pode ultrapassar. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que a gente queria ter colocado que a gente não conseguiu pôr. Pra mim, eu gostaria muito que tivesse, de alguma forma, encontrado espaço na matéria, falar sobre essa realidade das mulheres da metrópole. As mulheres que são afetadas lá na Zona Leste, lá na Zona Norte. Eu falo Zona Leste e Norte porque são realmente os lugares mais afetados por essa falta de água constante, né, frequente. As outras zonas sim, mas essas zonas a gente percebe que é muito pior a situação. Eu gostaria que tivesse tido algum espaço para isso, para falar sobre essas mulheres que muitas vezes, gente, não tem como lavar o cabelo. É uma realidade que é assim mesmo, não tem como lavar o cabelo, porque não tem água suficiente para eu fazer a comida e lavar o meu cabelo, entendeu? Então são realidades muito próximas da gente e que eu gostaria que tivesse sido falado na matéria, mas a gente vai encontrar um espaço com certeza para falar, denunciar essa questão. Teve uma parte, assim, o texto foi enviado para mim delas, e teve uma parte que eu tirei. E até, assim, eu tirei assim, dei uma... na verdade eu não consegui colocar, não consegui encaixar de volta, mas eu queria que tivesse. Só que acabou achando que tinha outras coisas mais importantes, porque são muitas questões que envolvem isso, entendeu? São muitas coisas que a gente poderia dizer. Mas tem uma coisa que eu achei que a gente poderia ter colocado, que é o fato de que a Giovana escreveu sobre as doenças que as mulheres sofrem ou que as crianças sofrem por conta dessa água. As mulheres têm muitos problemas com articulação, com ossos, porque carregam esses baldes, entendeu? Então elas acabam tendo fisicamente um desgaste maior. E afeta também as crianças com essa água que não é tratada. Por exemplo, a dona Naká tem um poço, mas quando a água fica muito tempo guardada, ela tem que ferver a água
ou então ela não usa, porque ela não tem como tratar essa água, não tem um produto para colocar lá para limpar a água. Então acaba tendo um índice muito grande de disenteria mesmo, como a Giovana falou, e eu acho que a gente poderia ter falado a respeito disso, ou colocado de uma forma esse problema da saúde, enquanto a água está afetando a saúde dessas pessoas, dessas mulheres, dessas crianças. E tu, Gabriel? É interessante porque a gente acaba trazendo personagens que não têm visibilidade. Esses personagens que passaram desapercebidos. Eu estava pensando, por exemplo, moradores de rua. São pessoas que normalmente já estão em condição e eles já têm um problema gravíssimo porque eles não têm água, né? Eles não têm de onde conseguir essa água. E imagine, por exemplo, as mulheres moradoras de rua, quando elas ficam menstruadas, por exemplo. Nossa. Elas têm um problema de higiene gigantesco. E eu acho que a gente não discute isso. A gente não discute porque a gente tem uma cultura de nós dar assistência para essas pessoas. A gente acha que, sei lá, é uma comunidade cristã, sei lá, religiosa que tem que ir lá distribuir sopa, e a gente nós não vemos enquanto sociedade civil na função de cobrar do Estado, por exemplo, que esteja mais atuante nessa questão. É como se a gente não se importasse com essas pessoas realmente, né? Nós realmente passamos Assim, desapercebidos. Não é comigo, não é com a minha família, então não importa. Realmente não existe um lugar onde essas pessoas possam conseguir água. Exatamente. Água, uma coisa básica. Água, sabe? Água. A gente fala das pessoas que em casa não tem água, as pessoas que nem em casa tem. E elas, como elas se viram para conseguir água? Quando falta um dia água na minha casa, eu fico desesperada, gente, desesperada, porque é intrínseco, né? É algo que já nasce com a gente. Meu Deus, 70% do nosso corpo é água, como é que a gente não tem acesso a ela? Gente, sei lá, é muito fácil da gente reclamar que se uma moradora de rua tá fedendo, andando por aqui fedendo, não cheira bem, mas a gente não para pra pensar que de repente essa pessoa não tem água pra tomar banho, ela não tem. Só essa pessoa não tem uma casa, ela não tem como se limpar. as mesmas Tem oportunidades como que a ela não gente. andar assim. Então, poxa, é muito boa essa discussão, né? Foi Gostei muito muito. legal ter vindo Verdade. conversar com vocês. Foi muito bom trazer todo esse debate para vocês que estão aí escutando. Água parece um tema bobo, né? Mas a gente Parece, olha né? assim. Nossa, é É um um mundo, universo. é um mundo. E eu acho que é muito a nossa função como jornalistas, futuros jornalistas, de trazer essas pautas que não estão sendo discutidas. É uma função do Lab também, que tem todo esse apelo de ouvir essas vozes que a gente não procura, que a grande mídia não está interessada em falar. Então eu espero que a gente consiga trazer aqui outras pautas importantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem o que vocês acharam. Você já passou por alguma situação dessa assim? Você já viu uma realidade assim? Você conhece alguém? Você já foi numa comunidade? Conversa com a gente vai te responder. Quero muito saber o que vocês pensaram a respeito disso tudo que a gente disse. Curtam a nossa página no Facebook, LabF5. A gente tem o Instagram também, tem o Twitter. Sigam a gente. É isso, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Até mais.